paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Neste momento estou passando para deixar uma mensagem de Deus para o vosso coração. E o texto bíblico se conta no livro de Salmos, Salmos 109, número 17, que diz o texto: Visto que amou a maldição, ela sobrevenha, assim como não desejou a bênção, ela se afasta dele. Eu quero parafrasear no texto, Provérbios capítulo 13, versículo de número 3, diz o texto: O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbações. Parafraseando o texto ainda, Provérbios capítulo 18, versículo 21, a parte A do texto diz: A morte e a vida está no poder da língua. Essas três passagens bíblicas, ora que nós acabamos de ler, nos traz uma reflexão muito importante, a questão do poder da palavra. Mais à frente, no livro de Tiago, no capítulo 3, a epígrafe nos afirma o tropeçar na palavra. Tiago ele traz uma reflexão muito forte no capítulo de número 3, versículo de número 5 e o versículo 6, ele fala do poder da língua e ele compara a língua como um pequeno leme que conduz uma grande embarcação. Hoje, na minha caminhada, quase 20 anos na presença do Senhor, eu já presenciei muitas coisas, inclusive mães pronunciando palavras pesadas sobre a vida do seu filho. Muitas mães sem ter um conhecimento bíblico, muitas mães sem ter o conhecimento do pronunciar da palavra, têm trago maldição e liberado maldição sobre a vida do seu filho. Um exemplo, a Bíblia nos afirma em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1, versículo 2, a Bíblia nos mostra que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia frisa, e chegando o tentador para tentar. Você já observou alguma mãe chamando o próprio filho de diabo? Não, pastor, eu nunca vi isso. Mas a mãe, ela troca suas palavras, dizendo: ô seu atentado, o meu filho é o atentado, o meu filho só me dá dor de cabeça, o meu filho só me dá desgosto, o meu filho não me traz paz. O que nós lemos no Salmo de número 109 e no verso de número 17, visto que amou a maldição, ela sobrevenha. Ou seja, se você chamar a maldição, ela vai tomar posse da sua vida. Então, se você não desejar a bênção, ela vai se afastar de ti. Nós lemos também em Provérbios capítulo 13, versículo 3, aonde Salomão ele expressa dizendo: aquele que muito abre os seus lábios traz perturbação à sua alma, mas aquele que fecha conserva-se-á. Ou seja, quantas pessoas têm trago palavras de maldição dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio carro, no seu local de trabalho. Pessoas têm muito peso na palavra de baixo escalão, palavrões, chamando maldição para dentro da sua casa, maldição para o convívio da sua família. E sem contar que pessoas que são influenciadas por espíritos malignos que tragam maldição para a vida do próximo. Um exemplo, quantas pessoas que você conhece, e você já foi alvo dessas pessoas, que lança palavras que você fica tão pesado que você já não consegue nem reagir. Muitas vezes tem pessoas que até te afrontam, e olha que muitas vezes são pessoas ligadas a você, pessoas da sua família. Um exemplo, pessoas, ou até seu esposo, ou sua esposa, enfim, chega até você e diz: para que você vai para a igreja? Você vai para a igreja e continua a mesma coisa. Você vai para a campanha e continua a mesma coisa. Você não é crente, a sua vida de no pior a pior. Deixa eu lhe falar uma coisa.
pessoas usadas por adversário, tenta te ofuscar, tenta impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia nos afirma que Davi ele foi vencer, lutar com o gigante. Lembra do episódio que os seus irmãos estavam ali, falando com ele: você vai se apresentar, você vai morrer, o gigante vai te matar. Só que Davi não deu ouvido aos seus irmãos. Observação, Davi não deu ouvido aos seus irmãos. Não eram pessoas estranhas, pessoas do convívio de Davi. Mas o que me chama a atenção é que Davi não deu ouvido àquelas pessoas. Quantas vezes eu, sem ter um amadurecimento espiritualmente falando, eu já deixei me levar com essas palavras? Quantas vezes eu ouvi pessoas falar que eu não era capacitado para tal obra? Quantas pessoas falaram comigo: você não tem como chegar a lugar nenhum, o seu histórico já te condena, você é um ex-mendigo, você é um ex-traficante, você era um andarilho, você é um homem que não teve uma estrutura familiar. Mas para a glória de Deus, a Bíblia nos afirma em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus te escolheu. Não deixe essas palavras deixar você para baixo. Ao ler o texto da palavra de Deus, em Provérbios 18, 21, a parte A do versículo, o que me chama a atenção é que ele diz que a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, quantas pessoas têm usado a língua para matar, para ferir, para defamar, para levantar falso testemunho. Cuidado, a mesma língua, a mesma boca que vai pronunciar a morte de alguém, vai ser a mesma boca que pode sentenciar a sua própria condenação. Então vigia o que você vai falar. Vigie o que você vai pronunciar, porque a palavra tem tanto poder. Me prova, pastor. A Bíblia nos afirma, em Mateus capítulo 18, capítulo 19, versículo 18, está escrito: tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. Concordância, palavra. Então isso é muito sério. Então eu deixo essa mensagem para o seu coração. Como que você está se comportando através da palavra? Por quê? Porque nós temos duas fases da nossa vida que temos que vigiar muito. Primeira, quando estamos muito felizes, quando estamos muito alegres. Quando estamos muito felizes e alegres, nós prometemos para Deus e o mundo. Fazemos promessas que são até difícil de cumpri-las. Segundo, quando estamos muito tristes, nós amaldiçoamos a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Um exemplo, palavra de maldição: para que eu nasci? A minha vida é um inferno, a minha vida não presta. Para que eu casei? Para que eu estou noiva? Para que eu não estou namorando? Para que a minha mãe me colocou no mundo? São palavras de maldição, cuidado com isso. Então, neste exato momento, o Senhor está me usando para falar com você. Cuidado. Cuidado com o que você fala e o que você ouve. Cuidado com os conselhos que você vai dar ao próximo. E cuidado também naquilo que você vai ouvir. Por quê? Porque uma palavra e um conselho e um diálogo com a pessoa certa pode mudar a trajetória da tua vida. Quero frisar: um diálogo e um desabafo com a pessoa certa pode mudar a trajetória da sua vida. Então seja um agente de milagre. Seja a boca de Deus para a vida de outras pessoas. Você tem poder para liberar a palavra de vida. Seja agente de milagre. Torno a repetir o Salmo de número 109 e o verso de número 17. Visto que amou a maldição, ela sobrevenha. Assim como não desejou a bênção, ela se afastou de ti. A Bíblia nos afirma que as boas palavras fortalecem os ossos. Então, o que você tem sido?
agente de Deus ou agente do diabo? A sua boca tem sido bênção ou tem sido maldição? Cuidado! Pare e pensa. Você tem poder para abençoar a sua casa. Você tem poder para abençoar os seus filhos. Você tem poder para abençoar o seu esposo. Você tem poder para abençoar a sua esposa. Abençoar a tua casa. Lembra quando o salmista disse: bendito ao entrar e bendito ao sair. Lembra quando o Senhor nos afirma que Deus guarda a minha entrada e Deus guarda a tua saída desde agora e para sempre. Então eu deixo essa palavra no seu coração. Cuidado que você fala, cuidado que você ouve, cuidado. Esta é a mensagem de Deus para o seu coração. Compartilha, porque tem alguém que precisa ouvir e tem alguém que precisa falar. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que você feche a sua boca. Porque amor à maldição, ela sobreveio. O que muito abre a sua boca traz perturbação à sua alma. Mas aquele que conserva, você verá os milagres. Fica na paz, que Deus abençoe. Amém.